E aí, gente, começando mais um podcast do esporte. Hoje eu quase não gravei, né? Eu quase não gravei, mas como prometido, vamos gravar, né? Falar um pouco dessa partida entre Bragantino e Santos, resultado importante para a equipe santista. Falar um pouco de São Paulo também, porque a vitória do Santos coloca o São Paulo numa situação ainda mais complicada. E ontem eu vi muito torcedor São Paulino tirando onda, comemorando, né? É, enfim, cada um sabe o que tem, né? Cada um sabe o que quer pra vida. Eu acho que não tem motivo pra comemorar, mas tudo bem, vamos falar sobre isso depois. E o Galo Mineiro, né? Que passa com o Atlético Mineiro, que passa com o Bragantino, né? Começo por isso, que passa com o Bragantino. Cara, impressionante a má fase do Bragantino, o quanto caiu a qualidade desse elenco, né? O quanto caiu. O Maurício Barbieri segue no comando. É legal assim, a gente vê duas coisas assim interessantes no Bragantino, que o Bragantino segue nessa postura de apostar em um time mais jovem, né? Jogadores promessas com potencial de revenda muito grande. Mantém o seu treinador que conseguiu fazer por duas temporadas consecutivas aí. Acho que duas temporadas já, né? O Barbieri. Eu peço perdão aqui se eu errei, mas o ano passado foi muito bom. O retrasado, eu acho que ainda era ele também. E fez também um grande trabalho. Então o Bragantino ele mantém a sua forma de pensar o futebol, mantém a sua gestão, o seu comando técnico, mas imagino eu que para o ano que vem muita coisa vai mudar. Nessa postura de você investir e apostar numa galera mais jovem, né? É muito legal porque tem o potencial de revenda e tudo mais, mas tem o outro lado da moeda, né? Porque justamente pelo fator de serem muitos jovens, né? É muito fácil, né? Assim, cair nas tentações, ir pra gandar, ir pra noitada. Então, assim, é sempre uma aposta de alto risco, né? Então, não tô falando que esse é o problema do Bragantino. Eu só acho que muita coisa tem que mudar internamente em termos de gestão do elenco, de carreira de jogador, porque esse ano realmente um ano muito assim, aquém do que se esperava, né? Pelo que foi ano passado, num time que chegou na final de Sul-Americana, chegou na Libertadores, né? Esse ano já nem se classificou, no ano retrasa, esse ano o Paulista já, né, não foi incontestável. Ano passado fez um baita Paulista, né? Então esse ano já caiu muito, desde o Campeonato Paulista no início do ano, seguindo por Libertadores, não se classificou para Sul-Americana, campanha muito ruim no Brasileirão, não correu em nenhum momento o risco de rebaixamento, mas uma campanha muito aquém daquilo que se esperava dessa equipe, pelo que ela mostrou e pela forma, né, de ser clube empresa, da forma como ser, na forma como geriu o seu futebol, eu acho que deixou muito a desejar. E a gente vê equipes como o Santos, que passou por altos e baixos, né? Uma situação financeira bastante delicada, rodando treinadores a rodo, né? Rodando treinadores a rodo. É verdade. O Lisca estava aí até agora há pouco, né? Tava na Vila Belmiro até agora há pouco. Saiu, falou que recebeu proposta, enfim. Não vou entrar nesse assunto. Mas trocando de treinadores a rodo e agora o Orlando Ribeiro fica lá e parece estar dando jeito. Parece estar dando jeito. O Santos começa a viver um bom momento, né? Fora de casa já não era legal, mas começa a viver um bom momento porque começa a vislumbrar uma possibilidade real de se classificar para a Libertadores, né? Uma possibilidade real. Possibilidade. Se vai acontecer ou não, eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil. Vai ter que torcer por uma queda do Atlético Mineiro, o Santos. O Santos e todas as equipes que estão embaixo. Porque o Fortaleza está numa crescente, né? O Fortaleza, se eu não me engano, igualou com o Palmeiras como a melhor campanha do segundo turno. Então o Fortaleza deve morder uma vaga aí na pré-Libertadores e dependendo do que acontecer, porque a gente vê, por exemplo, o Furacão. O Atlético Paranaense largou, né? O Atlético Paranaense largou o Campeonato Brasileiro, deve estar se preparando adoidado para a Libertadores, mas largou. Então, assim, dependendo do que acontecer, é óbvio que a distância em pontos ainda é considerável, mas o Fortaleza pode buscar até uma fase de grupos direto. Assim, não é, eu não acho uma doideira. Tá longe, é verdade. Mas eu não acho a doideira pela campanha que vem fazendo no segundo turno. Então, eu acho que todas as equipes que estão ali nessa fatia para brigar por uma pré-Libertadores, essas equipes vão ter que torcer contra o Galo.
porque o Fortaleza, imagino eu, acredito eu, que vai entrar nesse bolo. Eu tinha falado que quando o Fortaleza foi eliminado das Copas e começou a crescer, eu falei, olha, eu não me surpreenderia se o Fortaleza chegasse numa fase de grupos da Libertadores. Depois fiquei meio reticente, falei, eu acho que não dá mais. Fase de pré-Libertadores eu acho que dá. E agora já se começa a falar, é uma possibilidade real. Então o Fortaleza eu acho que entra nesse bolo e todo mundo que tá ali abaixo, o América, o Botafogo, o Santos, o próprio São Paulo, são equipes que eu acho que tem que olhar para cima e torcer contra o Galo, né? Porque a situação é complicada se você olhar quem está no melhor momento. O Fortaleza está em franca ascensão e o Galo, como é que tá? O Galo tá irregular, mas o Galo tem um... Assim, eu sempre ponho isso na conta e é difícil não pôr isso na conta, né? Mas o Galo tem um baita elenco, um baita treinador, né? Só para finalizar sobre o jogo do Santos, Santos venceu, o primeiro tempo até o Bragantino foi um pouco melhor, mas o Santos constrói o resultado, a vitória no segundo tempo, gol do Ângelo, gol do Camacho, e o Santos resolve a conta, né? A torcida ficou na bronca com o time de Bragança, né? Direito aí a, a jogadores bravejando, enfim, né? O Massa Bruta perde mais uma e fica numa campanha muito delicada. O Santos segue aí com esse sonho, né? Sul-Americano, eu acho que o Santos já tá lá, mas com esse sonho de eventualmente morder uma pré-Libertadores, o que é uma possibilidade, mas eu acho uma possibilidade bastante remota em virtude do que a gente está vendo, assim, em virtude do que a gente está vendo do Fortaleza e do Galo. Então, já que eu tô falando do Atlético, já vou pular e já vou falar de Atlético mesmo, porque é meio que surpreendente assim a campanha que faz o Atlético Mineiro, porque sim, sai o Turco Mohamed e na época do Turco, muita cobrança, né, em relação ao estilo de jogo, não tanto pelos resultados, mas eu acho que mais pelo estilo de jogo. E ele acabou caindo e a verdade é que o time perdeu qualidade com a saída do Turco Mohamed, né? Chega o Cuca e aí assim, às vezes eu até a gente vê alguns profissionais, né, da imprensa esportiva, até, poxa, o Cuca veio no meio da temporada, né? Ele construiu um trabalho, o Turco Mohamed destruiu tudo, né? E ele tá tendo que arrumar. Mas, poxa, se você parar pra pensar, olha o trabalho que teve o Dorival pra arrumar a casa, né? E assim, a qualidade do elenco é praticamente a mesma. Então, assim, poxa, não é falando assim que o Dorival tem mais competência, mas o Cuca conhece os atletas que estavam lá. Então por que não deu jeito, né? O que tá acontecendo? Aí, poxa, começa a surgir um monte de boato, mas não vou entrar na questão boato. Eu não, e aqui também não quero questionar a qualidade do Cuca ou não como treinador. Eu acho que o Galo ele tem chance de buscar uma fase de grupos na Libertadores justamente pelo treinador que tem. Mas assim, eu só não concordo com essa com essa análise de que o Cuca chegou com a temporada rolando, um trabalho que foi desmantelado pelo Turco Mohamed. Eu acho que o trabalho foi desmantelado, o trabalho que o Cuca vinha fazendo, no caso, né? O El Turco colocou as ideias dele, a filosofia dele e meio que desmantelou o que o Cuca fez, mas o Cuca já teve tempo de trabalhar. O Atlético Mineiro saiu de todas as frentes das Copas, né? E tanto que quando caiu na Libertadores, a gente ficou naquela, poxa, eu acho que o Galo agora, né? E o Hulk até falou depois da eliminação do Palmeiras, agora é só o final, até o final do campeonato, porque a gente vai ver o que dá para conseguir. E a verdade é que não foi isso que aconteceu. A gente viu um Galo muito irregular, a gente viu um Atlético que uma partida faz um partidaço, e aí você acha, pô, agora vai engrenar, agora vai engatar. Aí até consegue 2 vitórias, não consegue a terceira. Então ficou num. E aí, poxa, perde contra o Flamengo. Tudo bem que foi no Maracanã, mas perde contra o Flamengo reserva, né? O Galo entrou com o goleiro Everson, que possivelmente aí é o quarto goleiro do Tite, pode ser o Everson. Não, o Everson não, o quarto goleiro é o Santos do Flamengo, né? Mas o Everson pode, enfim, ser o quinto goleiro do Tite, talvez, né? E jogou Mariana, jogou Nathan Silva, jogou Júnior Alonso, né? Teve Pavon, Allan Kardec, Vargas, Nátio Fernandes, teve Keno, teve Hulk em campo.
e o Galo perdeu do Flamengo reserva com o gol do Everton Cebolinha. Então, o que passa com o Atlético Mineiro? Eu não sei, cara, assim, a gente fica nessa interrogação do porquê que o time não engrenou. Né? É compreensível quando o Cuca volta que o time não se apresente, apesar de toda a expectativa, né? Porque ficou aquela, pô, o Cuca conhece os caras, a base do elenco campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil é a mesma, ele conhece o clube, conhece todo mundo que tá lá dentro, a gente imagina que vai ser uma questão de dias para ele arrumar a casa. E não foi isso que aconteceu. É óbvio que assim, a gente acredita muito, em parte, ao trabalho que entrou no meio do caminho, né, do Antônio Turco Mohamed, mas não foi só isso, né? Agora, o que é? Aí, cara, assim, eu não consigo nem especular o que é, porque aparece boato de, poxa, tem coisa atrasando e tudo mais. Não é só isso, né? Não é só isso. Não é apenas isso. Então, assim, é óbvio que muito tem questão de momento também, quando você perde a confiança. Eu acho que são várias coisas que dá para acreditar, né? Uma foi a troca de trabalho, outra é a perda da confiança, que assim, quando você está num bom momento, está na crista da onda, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. E talvez pode internamente ter uma questão de ego rolando. Assim, é só no talvez, a gente não tô querendo sugerir absolutamente nada. Assim, a gente começa a colocar várias pequenas coisas na conta, né? Que são coisas que, na minha opinião, não sei, na minha concepção não são graves, mas que somadas elas causam essa irregularidade que tem o Galo. E muito eu acredito, principalmente a falta de confiança. Porque quando esse time estava confiante, pô, jogando um absurdo, a gente viu o que acontecia. Né? A gente viu o que acontecia. Eles ganhavam tranquilamente, apesar da brincadeira, né, que muita gente fez. Questão de penalidade, pô, caiu na área, pênalti pro Galo. Todo mundo fez essa brincadeira, né? E quando foi fazer as contas no final, teve time que teve números até parecidos com o Galo, enfim. Entrou esse folclore nessa piada, mas não foi por isso. Você não é campeão de duas competições importantes só com penalidade, mas entrou né, entrou nesse folclore aí. Mas um time que se apresentava bem. E, cara, o que aconteceu de lá pra cá? Muita coisa mudou internamente, comando técnico, mas a comissão técnica a gente entende que era a mesma do ano passado. Os jogadores, a base também. Né? E aí por isso que eu falo, a gente começa a somar várias pequenas coisinhas e assim, é só teoria, né? Porque quem tá lá dentro, quem vai saber é só quem tá lá dentro. Mas é só teoria. É que a gente vai colocando uma coisa atrás da outra e eu acho que a falta de confiança deve estar aí, sei lá, deve pegar 40% dessa fatia e todo o resto são pequenos problemas internos que podiam já estar incomodando e agora como a fase não é boa, incomoda um pouco mais. Tem tudo isso, né? Eu acho que tem tudo isso e se vai pegar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, eu acho que dá pra pegar. Hein? Assim, o time sobra qualidade. Pô, acabei de falar os jogadores que jogaram contra o Flamengo, cara. Se você coloca esse plantel, esse elenco de frente com qualquer outro do Campeonato Brasileiro, você só vai falar, pô, o Flamengo e o Palmeiras batem de frente. O resto, o Corinthians talvez. O resto você não fala que bate de frente com o Galo, né? Faz frente, consegue endurecer o jogo, enfim. No papel, é aquilo que eu tava falando esses dias, ontem, anteontem, cara, no papel, né, na teoria, tudo é lindo, mas na prática tem coisas que o futebol, tem coisas que a lógica não explica, né? Tem coisas que a lógica não explica. Se dá pra chegar lá, eu acho que dá, mas não sei, cara, eu acho que o Fortaleza é até mais favorito a pegar uma fase de grupos do que o Atlético Mineiro nesse momento, tá? Apenas 3 pontos separam as duas equipes. E eu acho que o Fortaleza, se tiver uma equipe que vai morder uma vaga na fase de grupos direto, que vai conseguir tirar alguém de lá, na minha opinião, será o Fortaleza pela fase que vive, né? E para finalizar, falar de São Paulo, né? Já tô me delongando aqui demais, era para ser um podcast mega rápido. E aí a gente começa a falar, era para ser um negócio de 15 minutos. Mas vamos lá, só para finalizar, falar de São Paulo, né? Que cara, minha concepção, e eu acho que ninguém é hipócrita, né? Na concepção de todo mundo, o São Paulo conseguiu um grande resultado diante do Palmeiras. O São Paulo conseguiu um baita resultado porque antes da bola rolar, o favoritismo era todo do Palmeiras, torcida única, líder do campeonato, 10 pontos de vantagem para o Internacional,
enfrentando uma equipe que, apesar da rivalidade, apesar do Rogério Ceni ser um dos poucos treinadores que consegue dar um nó tático no Abel Ferreira, o momento do São Paulo era absolutamente complicado, tumultuado. Né? Uma derrota na final da Sul-Americana, derrota para o Botafogo no Morumbi, torcedores com nariz de palhaço para protestar. Né? Então o momento era um dos piores possíveis para o São Paulo. Então, antes da bola rolar, na teoria, tem coisa que eu acabei de falar, tem coisas que a lógica não explica. O Palmeiras era mega favorito a esse jogo. O primeiro tempo foi até surpreendente, porque as melhores chances foram do São Paulo, mas aí no final do primeiro tempo o Ferrares é expulso, e aí vai mudando, né? Assim, começou surpreendente, porque o São Paulo criou as melhores chances, aí tem um jogador expulso, e aí tem uma penalidade, e aí tem mais um jogador expulso. Então, assim, todo o contexto da partida, apesar do bom primeiro tempo, até a expulsão do Ferrarese, o jogo como um todo foi muito a favor do Palmeiras, assim, a favor, assim, não que a arbitragem tenha ajudado, já vou falar de arbitragem, mas o sentido que, assim, tava tudo meio que conspirando para o Palmeiras vencer o São Paulo e afundar o São Paulo numa crise, e o São Paulo consegue arrancar um empate, né? Eu acho que foi um baita resultado, foi heróico pelo desenho do jogo, mas eu comecei o podcast falando sobre isso, né? Eu vi muitos torcedores comemorando, até de uma forma. É importante comemorar um clássico, mas primeira coisa assim, que eu queria falar do Barolo, eu gosto muito de acompanhar o Barolo, e o Barolo ontem foi um pouco paradoxo ontem, né? Porque ele falou bem da arbitragem, falou que a arbitragem acertou todos os lances capitais que favoreceram não, porque na minha opinião foram justos. Todos os lances capitais a favor do Palmeiras, ele falou que concordou, falou que foi correta. Aí depois ele fala que espero que a conta, né, da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil tenha sido paga. Mas se o árbitro acertou nas marcações, não tem conta a se pagar nenhuma, né? Não há conta a se pagar, porque o lance do Ferrarese para mim é incontestável, né? O pênalti do Caleri, toca no Caleri que é gol. O pênalti do Caleri para mim foi incontestável. A expulsão do Beraldo também foi incontestável. Então não tem conta a se pagar, né? Porque ficou nessa assim, pô, uma coisa eu concordo com o Barolo, que assim, 2 minutos de jogo, o Abel já. 2 minutos de jogo. O Abel já fica louco, já vai maluco. O árbitro tem que parar o jogo até pra falar com ele. E aqui ele fala, pô, isso é pressão. Tá colocando a pressão na arbitragem em virtude do que aconteceu na eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Então o time do Palmeiras todo foi lá. Isso é verdade. O Palmeiras exerceu uma pressão em virtude do que aconteceu. Porque o erro foi admitido pela CBF. Não é uma coisa assim, o Palmeiras falou que a arbitragem errou, como aconteceu com o Corinthians. O Corinthians tá pé da vida com a arbitragem no jogo contra o Flamengo, porque entendeu que houve uma penalidade do Léo Pereira. Mas esse lance, a CBF publicou que o árbitro acertou. Do Palmeiras, a CBF falou que a arbitragem de vídeo errou ao não avaliar o possível impedimento do Caleri no início da jogada. Então, assim, a CBF admitiu o erro. Então é diferente do Palmeiras ir lá e falar, não, erraram, prejudicaram. Não, a CBF admitiu o erro. Então admitiu que prejudicou o Palmeiras. Se estava impedido ou não, aí é todos 500. Mas o protocolo do VAR tinha que ter avaliado. E nisso eles erraram, admitiram. E aí o Palmeiras vai lá, exerce a sua pressão, o que eu acho que está no direito legítimo, normal, né? Teve uma eliminação que houve um erro crasso, vamos lá, pôr uma pressão para a arbitragem. É o tal do poder do bastidor, né? Para a arbitragem ser um pouco mais conivente em lances capitais. Os lances foram muito escandalosos. Então não é aquela que, só porque o Palmeiras teve poder de bastidor, os caras estão reclamando o jogo inteiro que o árbitro foi lá, deu 2 expulsões e um pênalti. Não, porque os lances foram muito escandalosos. Cara, assim, não tem como, cara. Não tem como. Até o Nilson César, na narração da Jovem Pan, com a expulsão do Ferrarese, ele fala, pô, mas é muito burro, né? Todo respeito, não tô falando que o jogador é burro, mas mas é muito burro. É um clássico, o São Paulo tá melhor no jogo, o cara dá uma cotovelada no Danilo.
é no mínimo, né? Enfim, não vou dar o adjetivo que eu queria usar. Mas o Barolo também usou um adjetivo bem. Um termo bem interessante. Mas, enfim, a arbitragem não favoreceu o Palmeiras pelo poder do bastidor, porque os lances foram escandalosos. Então, essa coisa da conta ser paga, né? Da conta do. Não, essa conta ainda vai ser paga, porque nesse jogo contra o Palmeiras, a arbitragem não foi conivente, não passou um pano, né? Não deu uma colher de chá. Pô, esse pênalti foi contestável, né? Não dá para dizer que houve a intenção do Caleri ou não. Não, foram lances incontestáveis, absolutamente incontestáveis. Então essa tal dessa conta essa conta não foi paga ainda, né? O Palmeiras ainda vai cobrar essa conta mais vezes. Então não tem essa de a conta for paga, que assim, a arbitragem tem que ser idônea, né? Mas a gente sabe que o poder de bastidores, por isso que eu falo, muitos clubes pecam nessa questão do poder de bastidores. O São Paulo é um deles. E o Palmeiras também, na minha opinião, é uma equipe que deixa um pouco a desejar nesse aspecto do poder de bastidor. Mas se tem uma conta a ser paga, essa conta ainda não foi paga, porque nesse jogo os lances foram muito cabulosos, né? Aí foi incompetência dos jogadores do São Paulo, se jogando um clássico. E aí, o São Paulo poderia até buscar uma vitória, se não fosse, sim, o São Paulo poderia até ter buscado a vitória. Esses jogadores não, eu acho que o Ferrarese acabou com o jogo do São Paulo. Porque o pênalti o Felipe Alves pegou e o do Beraldo já foi no final do jogo com uma chance muito importante, não foi bem clara, né? Mas ele era o último homem entre o Endrick e o gol, né? Se a gente imaginar que o Endrick da base tirasse do goleiro, certamente seria gol. Mas cara a cara com o Felipe Alves fazendo um partidaço, é difícil você cravar que o gol aconteceria, né? Mas era uma grande chance. E do Beraldo, eu falei ontem, falei, pô, eu dou um desconto pro Beraldo, porque, cara, tava empatado, era nítido que o Palmeiras não ia marcar, e assim, talvez o último lance do jogo, tomar um gol do Endrick, aí é humilhação total, né? O primeiro gol do craque contra o São Paulo, aí seria muita humilhação, então acho que foi válido. Mas o que dá para questionar da arbitragem talvez tenha sido o tempo que foi sendo acrescentado. Mas, poxa, tem uma avaliação de penalidade, tem jogador expulso. Os caras vão fazendo cera, ele vai adicionando. Acho que talvez foi a mais. Não sei, cara. Eu acho que os jogadores só vão parar de fazer cera no futebol, não só brasileiro, mas no sul-americano costuma acontecer muito. Os jogadores só vão começar a parar de fazer cera quando o árbitro continuar acrescentando. Então, assim, vai fazer cera. E o Felipe Alves fez cera várias vezes. Então, assim, eu não acho que foi prejudicado. Deu 11 minutos. E aí aí é o que eu falei. Eu vi a manifestação de alguns torcedores, né, no YouTube. Pô, mas nem assim o Palmeiras venceu o São Paulo, né? O árbitro deu 11 minutos, 2 jogadores expulsos, uma penalidade e comemorando. Eu acho que tem que ser comemorado porque foi um resultado épico, mas eu acho que o fato do torcedor São Paulino comemorar da forma como eu vi mostra que o São Paulo realmente, aquele trecho do hino do São Paulo em que diz que as suas glórias vêm do passado, ele fica cada vez mais presente e se torna cada vez mais a realidade do São Paulo. E eu peço aqui peço perdão e o respeito da massa tricolor, mas esse trecho, cada ano que passa, fica cada vez mais. Ele fica cada vez mais atual. Tá? É lamentável, assim, não é algo que eu acho que tem que ser celebrado. Para os rivais é algo para ser celebrado. Mas pensando em São Paulo, na história que esse clube tem no futebol brasileiro, tem, assim, no que esse time acrescentou para o futebol brasileiro, eu acho isso muito pouco. E o torcedor comemorar, assim, o São Paulo que perdeu uma final de Sul-Americana, lutando para chegar numa oitava colocação para buscar uma pré-Libertadores, que não vai chegar mais. Já não tem como, eu acho. Santos está na frente, o Fortaleza está voando, pode até passar o América Mineiro. Mas o Santos, o Botafogo e o Fortaleza, o São Paulo não passa. Na minha opinião apenas, né? Pelo momento. Então, assim, um time que vai brigar por uma Sul-Americana, né?
Já tá lá, eu acho. Pela pontuação, eu acho que tá praticamente lá, mas as equipes que estão embaixo estão muito pior. Momento, né? Momento. Mas o time que vai brigar por uma Sul-Americana perdeu uma final de uma forma, no mínimo, questionável, né? Pela entrega, pela garra. Eliminado da forma que foi na Copa do Brasil. O que o torcedor São Paulino tem para comemorar na temporada? Uma final de Campeonato Paulista, eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil e agora empatar com o Palmeiras no Allianz Parque, com 2 jogadores a menos, tendo uma penalidade defendida, né? Então acho que isso mostra o quanto o São Paulo assim, decaiu na sua grandeza, cara. Porque o torcedor comemorar, assim, você comemorar um resultado bom em clássico, eu acho legal. Mas não, o momento, o que eu tô falando, o momento não é pra isso, cara. E assim, a comemoração, a celebração, a tiração de onda, tudo faz parte, mas da forma como eu vi a manifestação, como eu vi, mostra o quanto o time do São Paulo se apequenou. E, lamentavelmente, assim, vai ter muito torcedor que vai ficar bravo, mas lamentavelmente é isso, né? Então, eu acho que tem que comemorar porque foi um resultado épico, mas aquele comemoração tem que ser tímida. Porque assim, o sonho de buscar Libertadores, que segundo o Rogério Ceni no início do ano era buscar Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, isso não aconteceu, porque eles abriram mão para jogar as Copas. Se tivesse focado no Brasileirão, talvez hoje estivesse numa condição de empatar com o Palmeiras e comemorar, porque no ano que vem nós estamos na Libertadores, né? Seria mais ou menos isso. E agora não, né? Agora não. Então acho que não tem nada para ser comemorado. Nada. Assim, é um ano melancólico, é um ano que o São Paulo investiu mais que o ano passado e o resultado esportivo foi muito pior, apesar do ano passado ter corrido o risco de rebaixamento. Esse ano, na minha opinião, não ter corrido risco nenhum. Aliás, não, o resultado esportivo, na minha opinião, já falei aqui, foi melhor que do ano passado. Mas as decepções são muito grandes, né? As decepções foram maiores. Porque ano passado, apesar de tudo, ganhou um paulista. Esse ano perdeu, mas foi esportivamente. E aí avaliando friamente, né? Chegou na final de 2 competições. Então, esportivamente, eu acho que foi melhor. Mas a decepção foi maior. E eu acho que essa decepção maior não tem, cara, não há absolutamente nada a ser comemorado para o torcedor tricolor. Enfim, assim, isso são coisas para a gente refletir e eu vou finalizar. Agora sim finalizar, porque quase meia hora eu falei, era para gravar 15 minutos. Fui passando. Eu só queria levantar esses pontos para reflexão. O São Paulo vai tirar aquela partida de atraso contra o Coritiba, vai jogar na quinta-feira e na quarta-feira a gente tem a decisão do título da Copa do Brasil, né? Decisão entre Flamengo e Corinthians, expectativa muito grande, né? Porque o primeiro jogo foi 0-0, oportunidade para os dois lados, é importante a gente dizer, mas no Maracanã o favoritismo é maior do Flamengo. Então vamos acompanhar essa final de Copa do Brasil e esse jogo que o São Paulo tem de atraso, que em virtude da pontuação pode colocar um São Paulo numa situação legal novamente e voltar a sonhar, mas precisa vencer, né? Então é isso. Agora sim finalizo. Agradecer demais, desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço, acompanhar final de Copa do Brasil. A gente vai voltando para falar, né, do campeão, para falar desse jogo de São Paulo, mais uma vez falar de São Paulo. E é isso. Agora sim finalizando. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.